Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu queria falar um pouco sobre um assunto bastante interessante. É como eu sempre vejo uma continuidade em tudo. Vou começar falando sobre a lógica, que para mim não é uma estrutura que realmente seja fundamental, uma estrutura fundamental do universo em si, como talvez ela é aceita. Mas ela emerge como consequência das nomeações da linguagem. Sem essas nomeações, não haveria como recortar essa continuidade real, não é? Então, o que se chama de lógica na verdade, uma tentativa de dar essa fluidez, dar essa conexão aos recortes que foram feitos dessa continuidade através da linguagem. Então, esses recortes criam essas divisões codificadas, não é? Onde de fato não existe separação, e isso é que dá a sensação de lógica, não é? A lógica, ela junta o que foi recortado, devolvendo a continuidade que já existia. Por isso, determinadas situações parecem então óbvias, não é? Ou lógicas. Então, a linguagem recorta, né? A lógica conecta esses recortes. A continuidade já existia, né? Antes de ambos, né? Portanto, a lógica não explica o real. Ela apenas tenta recompor artificialmente uma continuidade que nunca deixou de existir. Então, essas divisões percebidas são efeitos de pontos cegos gerados pelos sentidos. Esses pontos cegos só existem porque realmente não podemos sentir tudo, não é? Isso seria, no mínimo, incoerente ou de bom senso pensar dessa forma. Então, pessoal, as divisões percebidas realmente pelos sentidos, especialmente pela visão, né? E a linguagem reforça isso ao nomear, ou seja, tudo que nomeamos basicamente nomeado por um único sentido, e que são os sentidos do olhar, dos olhos, da visão, não é? Eu costumo dizer que a visão, ela também é o tato, não é? Ela é os outros sentidos. Todos eles são visões. É por isso eu explico a visão dos olhos. Então, a linguagem, ela reforça isso ao nomear. E separa, categoriza, não é? Mas essa separação é ilusória. Se houvesse separação real, não haveria continuidade, e sem continuidade não haveria a lógica. Então, nós de fato não somos entidades separadas, como nós imaginamos, porque se não tivesse nome as coisas, não é?
não veríamos dessa forma, veríamos com mais integração dos sentidos, porque nós não somos recortes isolados, não é? Somos continuidade. Se nomear, inclusive, fosse inevitável, outros animais fariam a mesma coisa, mas eles não nomeiam, nem recortam o mundo, não é? Ou seja, se não nomeiam, não recortam. Os recortes aqui ditos é justamente a nomeação, que limita, né? E coloca o mundo dividido em objetos. A ideia de que os animais recortam, por exemplo, ou de que eles poderiam nomear o mundo, surge de um erro, né? Que quando a gente projeta a linguagem humana sobre a percepção deles. Então, pessoal, na prática, os animais, eles não interpretam, ele responde, o animal responde diretamente à situação. Um exemplo, um pássaro, ele não vê uma árvore, por exemplo, sendo cortada, ele percebe uma ameaça direta à própria existência, já que ele necessita, né, da casa dele, do alimento que vem dos vegetais. Então a linguagem não é real, ela representa, mas não é. Ela é realmente uma representação que as pessoas hoje acreditam ser isso, né? Então, quando a gente usa a linguagem, já estamos recortando o universo, né? Ou seja, local ou qualquer outra transmissão do universo pela codificação, pela linguagem. Então, nesse sentido, já há uma simplificação do real, né? Já houve uma distorção. Quando algo é transmitido, ele perde, então, pela codificação, não é? Ele perde a continuidade original, ou seja, a realidade ela é transmitida, mas já não é mais a realidade total, né? Isso explica, por exemplo, por que existem narrativas que, de certa forma, são parciais e tudo mais, não é? Então, a linguagem ela transforma em fragmentos para que a gente possa transferir, né, essa realidade particionada através de códigos, não é? A informação, né? Ela só é possível se fizermos assim. Afinal, não podemos enviar a realidade, né, pela fibra ótica, né, pelos cabos elétricos, né? Portanto, toda comunicação já é uma redução do que é real. Ok, pessoal? Então a gente continua. É isso aí, pessoal.